Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Panim. Estou com um problema. Chegou a conexão. Vamos lá, deixa eu ver o que aconteceu aqui no Instagram. Voltou, pronto. Rô, a gente está com um problema de conexão aqui, sério, por favor. A gente está com um problema de conexão, sério. Não sei o que está acontecendo. Não, o Instagram não tá. Pausado por baixa qualidade de conexão. Estranho. Voltou agora. Voltou. Aqui tá normal. Gente, só um minutinho para eu tentar ver o que está acontecendo. Sai e entra de novo, Flor, no Instagram. Certo. Muda o coisa aí. Seu Wi-Fi. Oi? Vai na rede. Você tá em qual? Põe no 5G. E só um pouquinho, pessoalzinho que está aí no Facebook nos acompanhando. Estamos aqui conectando com. Pronto. Conectou. Estou tentando conectar aqui de novo. CRC, Flori. Foi agora, será? Acho que agora Agora foi. foi. Trocou a rede aqui, agora foi. Pronto, agora eu posso dizer então, boa noite, eu sou a Michele Godas, do Instituto Quanin, e sejam muito bem-vindos à nossa live. Uma live que hoje vai tratar de algo muito especial, e é essa história entre pais e filhos, essa herança invisível que recebemos de forma passiva. E isso, será que interfere nos nossos dias de hoje? Será que essa relação pai-filho, será que isso de verdade tanta diferença na nossa vida como adulto? Eu não estou falando só dessa questão, né, de alma ou de sofrimento. Não, não. Eu estou falando de coisas mais profundas. Eu vou esperar dar aqueles 2 minutinhos iniciais para a gente começar a falar sobre esse assunto, porque ele é extremamente importante. Ele tem um impacto enorme na nossa vida. Então, sejam bem-vindos a essa live que só tem um único objetivo: fazer com que você encontre você mesmo e você seja a melhor versão. Então, mergulhando neste universo, esse universo de autoconhecimento, por que não trazer essa informação? Por que nós simplesmente olharmos um olhar muito mais apurado a respeito do nosso comportamento, a respeito de como colocamos. Então, boa noite, Roberto, boa noite, Laininha, boa noite, pai e mãe, boa noite, várias pessoas que eu vi entrando aí e foi passando. Então, sejam todos Não apareceu o que eu bem-vindos. escrevi ainda? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Então vamos lá, vamos começar, vamos falar a respeito dessa herança, do porquê somos como somos. É muito mais fácil, óbvio, claro, dizer que todos os nossos grandes problemas ou todos os nossos maiores problemas eram os nossos pais. Nós herdamos isso, né? A gente tem um hábito de dizer isso,
eu sou assim porque meu pai fez eu ser desse jeito, ou eu sou desse jeito porque. Põe o da Manu aí. O meu não apareceu. Então, a gente tem esse hábito de dizer isso, né? Do porquê a gente é desse jeito por conta dos nossos pais. Será que é exatamente assim? Então vamos lá. A coisa talvez seja muito mais profunda, simplesmente, simplesmente essa herança que nós dizemos que nós recebemos dos pais. Existe algo que é muito mais forte do que quando a gente fala, na verdade, isso a constelação sistêmica traz muito forte. Deve ter ouvido falar de constelação sistêmica? A constelação familiar. E ela traz ela fala muito a respeito dessa lealdade invisível que nos transforma em quem somos. Então, é sobre isso. Mais do que herança genética, mais do que a cor dos seus olhos, mais do que a cor dos seus cabelos ou tom de pele, nós herdamos, não só dos nossos pais, mas dos nossos antepassados, uma carga de comportamento, uma carga de conhecimento. Nós carregamos, na verdade, heranças extremamente profundas. Só que o Rolando já falou a respeito de nem sempre nós fomos preparados para receber essa herança. Ou muitas vezes essa herança nem é tão importante. Pensar, eu vou trazer vocês para dentro da cabeça e vamos ver se eu consigo fazer ser compreendida a respeito disso. Então vamos lá. Eu tenho duas pessoas que resolveram um dia casar, certo? Duas pessoas que participam de famílias totalmente diferentes. Duas pessoas trazem uma carga de conhecimento muito grande, e de vivência, enfim. Cada um aprendeu com a sua família determinadas coisas, cada um aprendeu com a sua família uma forma de agir, uma forma de estar no mundo, uma forma particular de. E aí, essas duas pessoas resolvem se juntar e resolvem construir a partir de agora uma família. Mas como será que essas duas pessoas se colocam nesse núcleo novo que se forma? Será que eu me coloco nesse núcleo como uma mulher? Ou eu ainda carrego lá comigo o meu arquétipo de filho? Ou ainda eu projeto nesse meu companheiro algo que eu projetaria pai? O que eu quero dizer com isso? Nós começamos as nossas relações, muitas vezes, na grande maioria das vezes, projetando no outro o papel errado. Porque muitas vezes não recebemos esse papel de uma forma correta. Como assim? Que estranho isso! Porque como isso acontece? Bom, quando uma mulher tem um filho, ela era uma mulher, ela era filha. E aí no momento que ela engravida e tem esse filho, ela passa a ser mãe. Ela precisou herdar esse pacote de informações. E ela herdou esse pacote de informações da sua mãe. Naquele momento em que ela ganhou aquele título, sou mãe, ela perdeu, de uma certa forma, o status anterior, o arquétipo anterior de filho. Parece estranho isso, não é? Mas é necessário que um papel seja substituído por outro, principalmente aquela relação que está sendo. Claro que ela sempre vai ser filha daquela mãe, com certeza isso. Só que agora ela vai ter que desenvolver um novo papel. Ela vai ter que desenvolver um papel de mãe. E que mãe é essa que ela vai construir? Porque essa mãe antes, ela precisou herdar esse conhecimento de como ser mãe da mãe dela. E essa da mãe dela, e essa da mãe dela. Ou seja, essa herança vem desde lá dos primórdios da construção
esse feminino de como é ser mãe nessa família. E é muito interessante, porque quando essa mãe não se coloca no papel de mãe nessa relação, quando ela vai passar esse título ao seu próximo, muitas vezes tem problemas, tem questões. Então, assim, vamos dar um exemplo. Então, uma mãe que teve uma filha, um filho, e ela deu esta criança para uma outra pessoa cuidar, certo? Ela delegou essa função para uma outra pessoa por algum motivo específico, ou porque ela não tinha condições de criar, enfim. Aí, quando há essa passagem, né, ela foi criada, sei lá, vamos lá, pela tia. Né? A tia criou essa criança, essa menina, como filha. Ótimo! Uma tia que cria como filha. Mesmo que ela queira passar este papel de mãe para essa filha, o papel primordial dela é de tia. Essa menina sempre vai buscar o referencial desse ser materno, dessa mãe, essa mãe biológica. Porque, na verdade, quando a gente fala de sistema, nós estamos falando de frequência. E eu preciso que vocês compreendam que há uma frequência quando um ser é formado. E essa frequência, muito mais do que a própria genética, também é reconhecida pelo outro ser. Então, quando se constrói esse sistema onde eu devo receber agora esse novo cargo, de quem que eu recebo? Eu recebo dessa mãe biológica, que sim, eu carrego sua frequência primordial, ou eu recebo dessa minha tia que me criou como mãe? Será que há conflitos em termos de se colocar como mãe dessas duas mulheres? Será que essas duas mulheres sabem ser mãe? Com quem que elas aprenderam isso? Dando exemplo de mãe, justamente porque nós estamos falando de filhos hoje. E por que que isso é importante? Porque eu estou dizendo que essa mulher que entra nessa relação com esse homem que entrou nesta relação, eles, na verdade, projetam ali, muitas vezes, pais. Né? Então, o homem projeta a sua mãe na sua esposa e a esposa projeta em seu marido a, o seu pai. Esses papéis invertidos, ou seja, no lugar de eu olhar para o meu parceiro como meu companheiro, eu passo a olhar para ele e buscar este pai. Até porque, na verdade, eu não recebi na minha. Já vou explicar isso. Eu não recebi na minha carga, no meu título, o título de pai. Né? Afinal de contas, eu sou uma mulher. Eu recebi o título de mãe, de esposa, de mulher. E esse papel constituído deveria, na verdade, me manter lado a lado com este homem que, sim, recebeu o papel do pai dele de homem, para que ele represente ali no casal o masculino. Eu estou falando de um casal heterossexual, certo? Então, o que, que acontece? Muitas vezes, esse papel do masculino neste homem está machucado, ele não foi dado de uma forma no qual este menino sentisse a honra de carregar essas informações, esse arquétipo. Mesmo eu digo para esta mulher que recebeu dessa mãe essa carga, esse conhecimento, esse arquétipo feminino que agora ela tem que executar. E esta relação, ela se constrói, na verdade, já de uma forma muito doente. Ou seja, essa mulher projetando e buscando esse homem, né, buscando esse pai nesse homem, e esse homem buscando essa mãe nessa mulher. Como será que é isso? Isso é saudável? Será que é assim que deve ser feito mesmo? Porque como vai ser isso quando os filhos
deste casal nascer? Como que vai ser, na verdade, essa constituição entre esses dois seres tão diferentes que nesse exato momento vão construir uma família, vai construir uma base, projetando nesse filho, na verdade, coisas ainda que ele nem resolveu. Eu estou falando de um sistema e estou explicando para vocês a base da constelação familiar. O que eu quero dizer é, cada um deve estar no seu papel, mas para que eu esteja no meu papel, eu tenho que ter recebido este papel de uma forma efetiva, de uma forma saudável. Então, muitos relacionamentos já começam dessa forma. Quantas mulheres lidam com seus maridos como se fossem mães, dão broncas como se fossem mães, chamam a atenção, né? Tem um comportamento, né, de mãe com este marido. E quantos maridos têm, na verdade, esse comportamento de filhos com essas esposas? Mas por que que isso impacta? Vamos pensar um pouquinho lá atrás? Provavelmente, quando minha mãe casou com meu pai, ela tinha uma expectativa específica. E essa expectativa pode ter sido, na verdade, de ter um filho, certo? Então vamos lá. Ela teve a expectativa de ter um filho homem, ótimo. E aí ela engravidou. Ok. Quando ela vê que não era, que teve uma frustração, a primeira frustração de, poxa, eu queria um menino e não é uma menina. Não estou dizendo que ela vai amar menos ou mais, não é isso. Mas já se projetou ali naquele momento um primeiro comportamento de rejeição. E aí essa rejeição ela vai ser instituída, né? E aí sim, ela vai ser reforçada ou não com o tempo. Pode ser que isso se reforce e realmente ela se torne uma rejeição, ou ela pode ser diluída ali naquele momento. Ok, mas o que acontece? Essa menina que era para ser homem passa a ser a partir de agora criada como uma menina e ali projetada naquela menina tudo aquilo que aquela mãe pensa ser o melhor para ela. Mas a questão é o melhor para ela mãe ou o melhor para ela filha? Porque é essa a questão do relacionamento, dessa herança que nós herdamos dos nossos pais. Talvez para os nossos pais, aquela verdade na qual ele nos passa é, na verdade, algo que funcionou para ele. E talvez tenha funcionado lá atrás, há muito tempo. Mas será que ela ainda é funcional no dia de hoje? Será que isso que minha mãe aprendeu lá atrás ainda faz sentido para mim como mulher no dia de hoje? Mas de uma forma silenciosa, e aí sim que nós chamamos de lealdade invisível, nós vamos herdando isso dos nossos antepassados. Então eu herdei muita coisa da minha mãe. Isso é um exemplo, tá, gente? Isso não é uma verdade, eu só estou dando um exemplo. Eu herdei muita coisa da minha mãe. Talvez eu herdei uma insegurança em determinados pontos de relacionamento. Talvez eu tenha herdado um posicionamento, um medo de ser cerceado a liberdade. Eu talvez tenha herdado dessa mãe o medo de não ser bem-sucedida. E isso é herdado de uma forma muito sutil e de uma forma inconsciente. À medida que foi identificado que eu era uma mulher, esse arquétipo começa a ser passado para mim, certo? E aí eu opero isso, recebo isso de uma forma passiva. E por que eu recebo tudo isso de uma forma passiva? Porque eu sou uma criança e eu não sei ainda, na verdade, distinguir aquilo que me faz bem
ou aquilo que não me faz bem. Eu simplesmente recebo aquilo como uma verdade. E aí, continuo recebendo. Eu não estou dizendo que essa mãe está fazendo isso de propósito, tanto que eu brinco, né? Nenhum pai, nenhuma mãe cria um filho, na verdade, para poder, né, para o filho depois ter um trauma, alguma coisa assim. Ele faz o melhor que ele pode para que essa criança se desenvolva. Mas essa lealdade invisível, que ela é passada ali de geração para geração, ela tem que ser questionada quando você for passar à frente. Ou seja, quando minha mãe identificou que eu era uma mulher, ela começou a passar para mim tudo aquilo que ela acreditava que era bom em ser mulher, em como ser mulher. Né? E todas as dificuldades que ela teve no processo de ser mulher, ela passou isso para mim, certo? Então, talvez uma insegurança de uma época diferente de hoje, talvez a sensação de não trabalhar fora, ou a mulher, na verdade, não poder ser bem sucedida no trabalho, e sim ter que ficar em casa e tomar conta dos filhos, não importa. Isso foi passado para mim de uma forma passiva, né? Ou até mesmo uma frase, quem tem 40 anos, né, a partir de 40, provavelmente já ouviu essa frase, né? E aí, assim, quem tiver acompanhando a live aí, as meninas que estão acompanhando a live, vê se você já não ouviu isso em algum momento. Menina, nunca dependa de um homem para nada, nem para comprar uma calcinha. Vocês já devem ter ouvido isso em algum momento, porque, na verdade, isso era muito dito, pelo menos para mim, pelo menos pela minha mãe. E isso foi guardado dentro de mim e eu passei a reproduzir esse comportamento de não dependa de ninguém para nada. E aí, me diz aí, quem está me assistindo que já ouviu isso da sua mãe? Fala aí, meninas, vamos começar a participar disso, né? Vamos participar dessa live, né? Né, Cris, não é verdade? A gente já ouviu frases desse jeito, não dependa de um homem para nada. E aí a gente vai reproduzindo isso, e a gente passa a nossa vida fazendo o quê? Não dependendo de homens para nada. Será que faz sentido para mim essa frase no dia de hoje? Será que eu reverbero essa frase como uma grande verdade para mim? Não sei. Ou talvez frases, né, para os meninos que estão nos assistindo, né? Que é a frase do homem, né? Que o homem tem que ser o principal, como chama? Mantenedor de casa. Porque um homem que é homem mantém a sua família, né? Sustenta a sua família. Quantos homens não foram criados dentro dessa linhagem? Ou uma outra frase muito forte: homem não chora, homem tem que ser forte. E essas heranças vão sendo passadas. E provavelmente lá, né, da avó, né, lá de trás do avô, enfim. E simplesmente nós projetamos na próxima geração. E projetamos sem questionar absolutamente nada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Olhe para você hoje. Faça um inventário muito simples. As suas principais características, elas são suas mesmo? Olha para você. O que você tem hoje de características positivas e de características não tão boas assim, não gosto de dizer negativas, elas foram herdadas ou construídas por você? Para e pensa. Ou até aquelas mesmas que foram herdadas e que talvez lá atrás tivesse muito sentido para as nossas antepassadas ou para os nossos antepassados, ainda faz sentido nos dias de hoje para você? Porque é essa reflexão que você tem que trazer quando você for trazer isso para a próxima geração. Porque é muito importante isso. Quando eu for transferir esses valores, quando eu for transferir para minha filha, e eu já faço isso porque eu tenho uma filha. Então, no momento em que eu reconheci que ela era uma menina,
a partir daquele momento eu comecei a passar para ela esse arquétipo feminino. E aí, como que foi esse arquétipo? Será que eu questionei antes de fazer isso? Ou simplesmente eu dei para ela o pacote completo do que eu recebi? Esse é o grande questionamento. Será que nós simplesmente devemos fazer isso? Pegar e entregar o pacote ali sem ao menos questionar? Deixa eu ver aqui no Facebook. Vamos lá. Conseguimos usar alguma ferramenta para mudar a situação que está tão enraizada no campo familiar? Elaine, existem, na verdade, para mim, a mais efetiva de todas elas é a constelação sistêmica, tá? E eu já vou explicar para vocês o porquê que para mim a constelação sistêmica ou constelação familiar, como muitos chamam, eu prefiro falar sistêmica, como ela impacta nessa organização deste sistema que se forma aí. Porque é isso que eu estou dizendo. Eu Muitas vezes, esse arquétipo feminino que foi passado lá atrás fazia sentido para minha mãe, fazia sentido para minha avó, e talvez na época na qual eu recebi, e até talvez por algum tempo ali na minha vida, fez sentido para mim também. Eu acho que eu estou travada no Instagram. É isso? Voltei. Isso aí, eu estava travadinha no Instagram. Então, muitas vezes, então, fazia sentido para minha avó, fazia sentido para minha mãe, e para mim talvez tenha feito sentido por algum tempo. Mas eu preciso me questionar se ainda faz sentido para mim. Porque quando eu for transferir isso para minha filha, eu preciso transferir dentro de uma verdade do agora. Será que hoje eu preciso falar para uma menina, olha, não dependa de um homem para nada? E será que verdadeiramente eu preciso, muitas vezes eu quero depender de um homem para algo, eu quero depender de um homem para algumas coisas. E talvez esse homem também possa escolher não ser um mantenedor da casa, não sair todos os dias para trabalhar, ser, na verdade, a pessoa que cuidará dos filhos. Ou muitas vezes, por que não, ser um parceiro ali de caminhada e os dois se dividirem nas tarefas. Ou seja, nós somos frutos da projeção não só dos anseios e das expectativas dos nossos pais, mas também dos anseios e das expectativas e das crenças dos nossos antepassados, certo? E quando eu digo os antepassados, antepassados mesmo. Então, assim, como quebrar isso? Como olhar para essa herança que nós recebemos de uma forma invisível e criarmos uma relação agora diferente com os nossos filhos? Eu estou muito preocupada com essa geração que está aí agora, com essas crianças que estão aqui, porque são crianças que elas têm dificuldade de entender qual é o papel delas na sociedade, como elas devem se colocar, porque a nossa geração tem muito medo de reprimir, né? Então não quer dar uma educação muito dura, mas ao mesmo tempo não sabe ainda dosar como fazer isso. E aí, assim, fica difícil saber o papel. Eu vou dar um exemplo disso. Não que eu concorde do que eu estou falando, mas eu vou falar como isso acontecia lá atrás, certo? Então vamos lá. Como que filhos deveriam se comportar? Então nós tínhamos uma cartilha, não é? A gente vai para casa, a gente vai fazer visita, aproveitar que meu pai e minha mãe estão me assistindo aí, né? Eles não vão deixar eu mentir sozinha, mas assim, era eu e minha irmã, e nós íamos visitar alguém, ok? E aí nós tínhamos uma lista de como deveríamos nos comportar nesse lugar, como nós deveríamos nos portar. Então, jamais fale antes, né, do adulto, não interrompa o adulto ao falar, não peça nada desse que o adulto te ofereça. Tinha ali toda uma questão que era criada, toda uma cartilha que nós deveríamos seguir.
Por um lado, se nós olharmos, era extremamente cerceadora, né? Porque a criança tinha pouca voz ali naquele momento, mas ao mesmo tempo ela sabia exatamente como agir, ela sabia exatamente como se colocar naquele lugar. E hoje não tem muito isso. Hoje a gente deixa a criança ficar livre, se expressar livremente. Mas será que também essa é a forma de simplesmente deixar totalmente livre? Qual que é o... E se não seguisse, né, Cris? Nossa Senhora! Eu lembro, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês, que para mim é fantástica essa história, ela me marcou profundamente. Nós fomos visitar um colega de trabalho do meu pai, e nós éramos pequenas, bem pequenas, eu e minha irmã, nós somos 4 anos de diferença, e tinha sabe aquela bolacha Calypso de chocolate em cima? E eu lembro que a esposa desse amigo do meu pai foi e serviu a mesa e colocou um prato. A minha recordação de criança era o seguinte, que era um prato, era uma montanha de Calypso. Era uma montanha enorme de Calypso. Só que eu e minha irmã, nós tínhamos o seguinte treinamento: nós só poderíamos pegar quando minha mãe olhasse pra gente e fizesse assim com a cabeça. Então ficou eu e minha irmã olhando para aquele prato imenso de Calypso, esperando, né, um momento em que a mãe falasse: pode comer. E o que aconteceu? Minha mãe demorou muito, porque ela estava muito engajada na conversa lá com a amiga dela. E minha mãe simplesmente esqueceu de liberar a gente para comer, né? Para comer a bolacha. Então a gente ficava lá, ai meu Deus, uma olhava para outra, uma olhava para outra. Quem se atrevia a pegar essa bolacha? Aí minha mãe meio que se tocou e falou, olhou para a gente e falou assim: pode pegar. Então a gente ia e pegava, mas tinha toda uma coisa ali, tinha uma. Aí você vai me perguntar, mas será que tá totalmente certo isso? Eu vou dizer para vocês, eu não sei. Eu não sei se isso estava certo ou se estava errado, mas o que eu sei te dizer é que nós sabíamos exatamente como nós deveríamos nos comportar. E isso, na verdade, é importante. É importante conhecer essa criança que está à sua frente. E a partir daí, você ajudá-la a desenvolver esses contornos para que ela saiba exatamente como ela deve se portar. Entende que não sou eu, como mãe, que projeto esses contornos, mas eu junto com ela os construo? E que este contorno, na verdade, é um contorno altamente moldável e que permite, na verdade, que essa criança se estique um pouco mais ou talvez vá ganhando liberdade dentro deste lugar, porque é isso que nós vamos carregar para o adulto. É essa herança que vai nos arrastar para o adulto. A questão é como nós criamos essa relação com essas crianças. Eu estou criando uma mini Michelle? Eu olho para minha filha e projeto uma mini Michelle? Ou eu tenho a sensibilidade de olhar para esta menina e perceber que talvez ela tenha anseios e necessidades diferentes da minha? E aí, como que eu projeto? Como eu devo ajudá-la a construir esses limites? Que até então ela é uma criança e ela não sabe ainda o que é bom ou não para ela. Mas como eu devo construir o que é bom ou não? E aí eu gostaria que vocês voltassem para aquele sistema lá no começo que eu disse, daquele homem e daquela mulher que resolveram um dia constituir um relacionamento. Ele com uma carga e ela com outra. E aí, na hora que junta isso, se cada um estiver exercendo literalmente o seu papel dentro do sistema, ou seja, este homem no papel de homem e esta mulher no papel de mulher,
né? Cada um, né, nesse papel de companheirismo, cada um somando isso, cada um no seu lugar de constituído, na hora que a gente, né, não há um emaranhado, o emaranhado não se cria. O que é esse emaranhado? Essas projeções que eu trouxe contaminada né, que muitas vezes não me serve mais, e essas projeções deste homem que recebe também e que talvez não sirva mais. Então a gente joga, quando se cria um nós, ele pode ser um nós saudável, e aí quando nós falamos de companheirismo, do que eu falo do shoulder a shoulder, né, de estar ali lado a lado, ou na verdade isso vai criando um emaranhado de projeções, uma projeção em cima da outra. E aí vira uma bagunça. Porque na hora que eu for, né, levar isso para o meu filho, eu vou levar o quê? O meu arquétipo de mãe, que eu aprendi o que é ser mãe, ou o meu marido vai trazer para esse filho o arquétipo do que é ser mãe para ele, do que ele aprendeu do que é ser mãe. Entendeu a questão? Eu vou projetar no meu filho o que é ser pai, ou meu marido vai projetar o que é ser pai? Por isso que nós, neste momento, temos que ter um cuidado muito grande, porque não é nós que projetamos, não sou eu, como Michele, que projeto, e não é o Rolando que projeta como pai. É essa construção do nós, né? Então, esse lugar do nós, que é um lugar que não há emaranhados, é um lugar onde não sou nem eu nem ele, mas é a construção de nós dois, que vai fazer com que eu crie, nós criamos laços para que esses moldes dessa criança seja construído numa base que sirva para a criança dentro dos nossos valores e dos nossos princípios. Entendem isso? Eu preciso olhar para esta criança e acolher as características principais dessa criança. Eu preciso compreender e entender se essa criança, se essa menina realmente precisa ouvir, não dependa de um homem para nada. Eu preciso compreender se esse menino precisa ouvir, não chore. Eu preciso compreender se há necessidade disso antes que eu passe isso de uma forma passiva, de uma forma invisível para os nossos filhos. E essa relação tem que ser uma relação muito aberta. Essa relação tem que ser uma relação de um olhar muito verdadeiro, no qual eu olho para essa criança e eu consigo dar a ela o que ela realmente necessita. E aí entra um conceito muito interessante, que é o conceito da mãe suficientemente boa ou do pai suficientemente bom. Ou seja, o pai e a mãe, eles não erram de propósito. A questão é a projeção das suas angústias, dos seus medos e das suas inseguranças. E aí que tá. Nós precisamos nos curar antes de fazer isso com os nossos filhos, antes de passar isso para os nossos filhos. Então, será que o medo que a Emanuele carrega é o medo realmente dela? Ou foi um medo que ela herdou de mim? Ou foi um medo que ela herdou do pai dela? Será? Entende? Será que como ela se coloca no mundo é a expressão do eu dela? É a minha projeção do que seria o eu dela? Porque isso é muito importante. Eu vou dar um outro exemplo para mim que é muito marcante, que é assim, minha mãe sempre quis ser médica, né? Então, eu sempre ouvi isso e ela sempre projetou isso. Então, a minha primeira faculdade que eu não terminei foi justamente a faculdade de medicina, porque eu me sentia honrando a minha mãe fazendo medicina. Parecia que aquilo fazia muito parte de mim. Parecia que eu realmente gostava muito daquilo, por razões
eu não consegui terminar a faculdade. E aí eu fui fazer fui fazer a faculdade de psicologia. E foi muito interessante isso, porque quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu percebi que, na verdade, quem estava fazendo a faculdade de medicina era minha mãe. Era a projeção dela que estava ali. Não era o meu desejo de estar ali. Eu sempre quis ser o que eu sou hoje, que é ser psicóloga. Eu sempre quis cuidar da mente humana, entender a mente humana, compreender como tudo isso funciona. Essa projeção dela, não estou dizendo, não estou a culpando por isso, né? Mas eu estou mostrando que esse era um desejo que eu passei. E como que eu faço para não reproduzir isso para minha filha? Como eu faço para não passar para a Manu que ela tem que ser uma psicóloga e que ela deve, né, fazer isso? Porque afinal de contas eu amo a minha profissão, amo, eu faço por amor a minha profissão. Adoro estar atendendo os meus pacientes, amo dar os meus treinamentos. Como eu não contaminar ela com este amor? Porque inspiração é uma coisa, mas eu levar isso como uma verdade para ela é um outro lugar. Então, que lugar é esse de construção? É eu olhar para ela, ouvi-la, aprender a ouvir a necessidade do seu filho e a partir daí dê isso a ele. Eu tenho um exemplo que eu me recordo bem claramente, que é um exemplo da Manu, quando a Manu era pequenininha. E nós estávamos na casa do meu avô e a Manu ali brincando, correndo, e eis que a Manu caiu e ralou o joelho. Ela era pequenininha, devia ter lá uns 3 aninhos, e começou a chorar muito. E aí, como uma boa mãe, o que a gente fez? Eu corri em direção da Manu e fui pegar a Manu para levantar ela. Ela olhou para mim e disse assim: por quê? Não precisa, tá tudo bem, deixa eu brincar. Tirou a poeira dela e foi brincar. Na verdade, quem correu em socorro, né? Ela não precisava, ela não chamou pelo meu socorro, mas foi o arquétipo de mãe que eu carrego que fez com que eu corresse até ela, dessa mãe protetora, dessa mãe cuidadora que eu herdei da minha mãe, que eu herdei da minha avó e que eu herdei da minha bisavó. Essa lealdade invisível no qual eu carrego esse arquétipo fez com que eu corresse em direção à minha filha, sem ela ao menos me chamar. O que eu quero dizer com isso? Nós somos frutos disso tudo, desses anseios, dessas projeções, desse conjunto de emaranhado que os nossos pais trazem para nós. E aí agora, como se desfazer de tudo isso? Antes de qualquer coisa, é fazer justamente aquele convite. Faça uma relação entre, né, de todas as suas características. Veja essas características que hoje são importantes, ainda são importantes para você. E aí, aquelas que for, mantenha. E aí veja se faz sentido para que você projete para o teu filho. Se não faz sentido, simplesmente ressignifique este ponto. Transforme isso de uma outra forma. Uma dessas coisas é minha mãe, ela fazia lição com a gente, porque ela acreditava que assim nós aprenderíamos melhor. Eu ensinei minha filha totalmente diferente. Eu dei para ela uma independência para que ela estudasse sozinha, mas ela sabia que se ela precisasse, ela podia me procurar. Então, esse nuance de perceber aquilo que ainda me serve e aquilo que não me serve e aquilo que eu vou passar para frente. Sempre foi muito sério colocar um filho no mundo. Ouvindo você falar, explicar sobre todo esse sistema familiar que envolve o nós, toma tudo, toma tudo muito profundo. Acho que precisamos tratar nossos antepassados. Peraí, nossos antepassados antes de trazer novos seres a esse mundo. Ellie, eu acredito
justamente nisso, né? Que nós deveríamos cuidar. E uma das formas muito bonitas da gente cuidar dos nossos antepassados, eu falo que é uma forma muito bondosa, é a constelação familiar ou a constelação sistêmica. Quando você vai lá, entra para fazer uma constelação e você vai trabalhar um desses emaranhados, quando você desfaz esse emaranhado teu, você desfaz o emaranhado de toda aquela geração antes de você e você desfaz esse emaranhado dessa geração que ainda há por vir, né? Então, se eu for olhar para a minha geração, eu posso dizer, né, tiveram mulheres antes, mas as mulheres da minha família são extremamente fortes, são extremamente, né, tem muitas mulheres que foram extremamente independentes, tudo mais, mas somente os homens, né, a grande maioria dos homens é que fizeram faculdade, e que fizeram pós, e que falavam mais de uma língua, e as mulheres, né, de uma certa forma ali, se desenvolviam, trabalhavam dentro de um ponto, mas elas não avançaram nisso. E eu fui lá e quebrei esse arquétipo. Eu fiz questão de estudar, de me projetar profissionalmente, até porque eu quero que minha filha possa escolher se ela quer seguir um caminho, este caminho, ou se ela quer repetir simplesmente um outro caminho. Ela tem o poder de escolha. Quando nós curamos esses antepassados dentro de nós, quando nós curamos essas feridas, ou seja, quando nós colocamos cada coisa no seu lugar, nós conseguimos ver se essas coisas, se essas características ainda fazem sentido para a gente. E aí sim, nós conseguimos dar o poder de escolha para os nossos filhos. Eu consigo hoje permitir que a minha filha escolha, sim, ter uma projeção social, desculpa, uma projeção profissional, que ela tenha um sucesso, ou se ela quiser, ela pode ficar em casa e resolver tomar conta dos seus filhos como ela quiser, é um poder de escolha isso agora. Antes isso podia ser somente uma coisa herdada, não se tinha escolha, era assim, se tornava mãe, ficava em casa, né? Pelo menos era a base da sociedade. E agora nós podemos dar essa escolha aos nossos filhos. Então façam esse inventário. Veja se essas características, de quem essas características foram herdadas, e veja como você pode trabalhar com essas características. Só não traga rancor. Não diga para você mesmo: nossa, minha mãe me trouxe essa maldição familiar, ou meu pai me trouxe essa maldição familiar. Não, não olhe desse jeito. Olha o seguinte: você tem isso na mão. O que você pode fazer com isso? No lugar de você ficar reclamando, amaldiçoando, blá blá blá, né, maldizendo isso, olhe para esse ponto e diga o seguinte: o que você pode fazer? Isso é útil para você? Se for útil, ótimo, trabalhe. Se for mais ou menos, fortaleça, ressignifique este ponto. Agora, se for algo que você sabe que não faz sentido para você, simplesmente descarte. Não devolva para quem te deu aquilo. Simplesmente descarte isso. Deixa eu ver o que a me escreveu. Você acha que as novas tecnologias atrapalham a educação dos filhos? Na verdade, Mi, eu não, eu poderia dizer sim e não. Por que sim e não? Porque esses filhos que estão sendo criados com essas novas tecnologias ainda mantêm as antigas tecnologias ativadas? Ou seja, elas ainda têm a proximidade com esse pai ou com essa mãe a ponto de conversar e de questionar algumas coisas? Porque o perigo não está na tecnologia, está na base oferecida para esses filhos. Então, se você der uma boa base para essas crianças, a ponto dela discernir aquilo que é bom ou não, e ela tem acesso para chegar para você e perguntar o que você acha disso, ou permitir que isso entre em discussão, ótimo. Porque não? A tecnologia está aí e tem que ser usada, tem que ser trabalhada. A questão é que muitos pais
delegam a educação, né, justamente para professores, justamente para as babás, justamente para a própria tecnologia, como se fosse isso fosse o melhor. Então, assim, eu fico entrando às vezes em muitos blogs, eu fico vendo muitas mães, fico vendo muitos vídeos de mães ensinando outras mães a serem mães. Isso me assusta muito, 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 muito. Entendo trocas, entendo dizer como foi para você esse processo, como foi para mim esse processo, super compreendo esse lugar de troca, mas o que me assusta não é esse lugar, é essa verdade. Não, porque tem que fazer com que a criança seja desse jeito, ou não pode criar a criança no colo, porque senão a criança vai ficar mal acostumada. Eu não sei se vai ou não. Você deve conhecer seu filho e você que tem que saber o que você vai, como você deve criar o seu filho. Existe uma base de orientação que provavelmente o teu médico, né, o pediatra passou, mas existe uma outra base, que é essa base instintiva que você vem herdando dos seus antepassados. E ela também tem que ser escutada. Você tem que olhar para essa criança e ver qual que é a necessidade dela. E não simplesmente suprir. Quantas mães não levam seus filhos para a cama porque é muito melhor? Ah, é tão gostosinho dormir abraçado com essa criança, é tão delícia estar com ela perto de mim. E como que você faz depois para devolver essa criança na cama dela? Será que ela vai se sentir rejeitada quando você olhar para ela e falar assim: a partir de hoje você não pode mais dormir comigo porque você está grande? Será que é esse caminho? A minha filha nunca dormiu comigo na cama. Desde o primeiro dia que ela chegou em casa, ela foi pro bercinho dela. Comprei um bercinho lindo, montei o quartinho dela lindo. Qualquer micro barulhinho eu tava lá do lado do berço. Mas ela foi criada desse jeito, com independência. Ela tem que ter o lugarzinho dela para dormir. Isso foi ensinado. Foi ensinado por quem? Foi ensinado pela minha mãe, pela minha avó. Isso fez sentido para mim e eu reproduzi isso. Então, quando a gente fala de educação, e esse é um tema que eu vou entrar agora, a gente vai falar bastante de educação, a gente vai falar na próxima sessão, né, na próxima sessão, ó, eu ó, ligada na psicologia, né, na nossa próxima live, a respeito de educação de filhos, como isso é construído. Porque hoje eu estou falando desse sistema criado e que muitas vezes as pessoas estão em lugares diferentes. Às vezes eu olho para uma família e vejo uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Um pai que não exerce o poder de pai, a mãe que não está no papel de mãe, o filho que muitas vezes está exercendo o papel de pai, o papel de filho. Está tudo muito confuso isso. E quando se tem essa confusão, esse sistema adoece. E quando esse sistema adoece, nós não conseguimos dar parâmetros. E aí é o que vocês chamam de educação. E eu quero falar bastante disso, de educação. Eu vou falar sobre educação infantil e vou dar algumas dicas para essas mães que estão com essas crianças em casa. E aí até falar um pouquinho a respeito desse cansaço, de como as mães estão, né, nesse mundo todo. Mas será que foi claro? Será que eu consegui entender, explicar um pouquinho dessa história de como o relacionamento com os filhos né, acabam construindo esses adultos? Então, eu vou encerrar a live com a seguinte pergunta: você é fruto daquilo que você quer ou você simplesmente é uma projeção dos seus pais e que você repete isso de uma forma inconsciente, sem ao menos olhar para este lugar? Quem é você? Você é a mãe que você gostaria de ser, o pai que você gostaria de ser, ou você é uma projeção dessa mãe e desse pai que um dia alguém sonhou que você deveria ser? Olhe para isso, porque isso fará com que você olhe para os seus filhos e não projete insegurança, não projete os seus medos, não projete absolutamente nada disso. Isso vai fazer com que você olhe para os seus filhos e permita que os seus filhos sejam aquilo que eles precisam ser. E aí sim, o teu papel passa a ser de orientador, passa a ser de educador, passa a ser até
de mestre, que é aquele que indica o caminho, aquele que pode até caminhar lado a lado, mas não necessariamente precisa seguir como uma grande verdade. Aí que a mim escreveu uma coisa aqui. Vejo que os avós hoje estão, em muitos momentos, em segundo plano. Às vezes em segundo plano e às vezes fazendo o papel de pai e mãe. Por isso que a gente fala que às vezes o sistema está adoecido, né? Isso está um pouco confuso. Mas quando eu falar de constelação, eu vou entrar no tema constelação quando eu for falar no final da próxima live e vai ficar mais claro para gente. Eu só queria trazer um pouco mais, começar a atiçar o olhar de vocês para essa história de relacionamento, de como se forma, porque eu quero falar disso, eu quero falar de educação, eu quero falar de sistema e a gente vai falar de constelação e como se forma esses sistemas para que a gente entenda justamente porque muitos avós estão em segundo plano, ou às vezes como esses avós se colocam em primeiro plano como pais. E aí se intrometem muitas vezes aí numa educação, numa coisa, e dá aquela confusão que vocês sabem que acaba acontecendo. Podemos usar a constelação nos relacionamentos com os nossos filhos? Sim, Li, exatamente isso que eu vou falar para vocês na próxima live. Como que a gente, na verdade, eu vou dar várias dicas de educação, né, de uma educação com uma comunicação não violenta. Então, vou juntar dois temas muito legais, que é educar sem, sem uma comunicação violenta, ou seja, educar com o ponto da orientação e da disciplina. E aí eu vou falar para vocês como que a gente pode, através da constelação sistêmica, amarrar tudo isso e trazer uma cura para esse sistema. Porque, na verdade, os sistemas devem ser curados para que isso não reverbere para as próximas gerações. E aí, de novo, a minha pergunta: o que você deseja curar para que você não passe para os seus herdeiros? Ou até melhor, você está criando herdeiros ou sucessores? Você sabe a diferença disso? Eu não sei se o Rolando já falou a respeito disso. Já falou, Rô? Não. Então talvez seja Ele um só dá bom história de família. tema, né? O Rô deve ter falado um pouco isso em história de família, mas a gente vai reforçar um pouquinho isso a semana que vem para que a gente entenda essa história de sucessão e herdar, porque na verdade muitas vezes as pessoas vão herdando, 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 e na verdade nós não temos que criar herdeiros, não, nós temos que criar sucessores. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de empresa, eu não estou falando desse tipo de sucessão, eu estou falando de uma sucessão de emoções, de sentimentos, de princípios e valores. E o quanto isso é importante. Entenderam onde eu quero chegar? Ótimo! Então, na nossa próxima live de quarta-feira, nós vamos falar sim sobre sucessão e herdeiros e como criar esses filhos e a angústia que é para essas mães, né? Essas mães que estão em quarentena e para esses pais que estão em quarentena com essas crianças dentro de casa, como colocar limites, como entender como funciona essa cabeça dessas crianças. Eu vou trazer ali, ó, um by the book para ajudar vocês a trabalhar isso. E aí, claro, depois a gente vai falar um pouquinho de constelação e vamos falar dessa história de herdeiros e sucessores. Ok, gente? Então, sábado nós temos nosso atendimento de Reiki. Eu espero todos vocês aí presentes para que a gente envie uma energia para o nosso planeta, para que a gente se conecte com o nosso sagrado, com o nosso eu divino. E aí, na segunda-feira, nós temos Fala Meu Coach com o senhor Rolando Viviane Júnior. E quarta-feira, eu aqui falando de educação em crianças, falando sobre essa construção de herdeiros e sucessores, certo? Lembre-se, façam o seu inventário, olha lá para ele com muito amor e perceba o que é herança e o que na verdade você já ressignificou ou o que você precisa ressignificar para deixar de ser um herdeiro e passar a ser
um sucessor da sua vida e sim, senhor do seu destino, para que você se transforme na melhor versão de você mesmo. Que é esse o meu convite da live de hoje. Então, boa noite a todos vocês. Tenham uma noite linda. Façam o inventário de vocês, que eu vou cobrar esse inventário, porque ele é libertador. Pode confiar, ele liberta sim, porque quando você percebe que na verdade você não está sendo você, você só está sendo uma projeção do seu pai e da sua mãe, você, no lugar de ficar bravo com eles, você simplesmente diz: tá bom, então agora eu posso ser o mesmo, certo? Um grande beijo, boa noite.